Olá! Você sabe a diferença na forma de apresentar os argumentos em um texto dissertativo e em um texto acadêmico? Hoje é o dia de resolver essa dúvida. Bom, a primeira coisa a se considerar, o primeiro aspecto, é qual o objetivo dos dois textos. Em um texto dissertativo, a ideia principal é você apresentar um ponto de vista e defendê-lo, de forma a convencer o seu leitor sobre aquilo que você pensa ou até mesmo levá-lo a agir, a acatar a sua ideia. Já em um texto acadêmico, o objetivo é apresentar os resultados de uma pesquisa ou as análises que foram feitas sobre os dados coletados, sobre a comparação de teorias, enfim. Então, não é bem uma ideia pessoal do autor. Ele tem uma hipótese e ele desenvolve, por meio de metodologias científicas, de estratégias científicas, aí ele vai apresentar os resultados dessa pesquisa. Então, essa é a diferença principal entre os dois tipos de textos. A segunda diferença é em relação às fontes. Em um texto dissertativo, você pode utilizar fontes de diferentes lugares. Pode citar notícias, conceitos, fatos históricos, dados estatísticos, autoridades, enfim, uma infinidade de referências. E até mesmo exemplos que não são bem precisos, digamos assim. Então, exemplos que são de comum conhecimento. Em um texto acadêmico, você não é tão livre assim para apresentar suas referências. Já que ele segue um rigor científico, as referências que serão utilizadas, que são os argumentos, elas também têm que ser retiradas de alguma fonte científica, que também sejam resultados de pesquisas, de análises, de estudos. Então, a gente tem aí uma limitação para artigos científicos, para livros, para teses, dissertações, enfim, pesquisas que também tenham um respaldo científico e que sejam publicadas em revistas confiáveis. Então, não vale pesquisa que foi divulgada só no Facebook ou que não foi concluída. Então, tem que ter um respeito também com as fontes, elas são mais criteriosas, a seleção é mais criteriosa. Também tem que ser fonte que sejam coerentes com a pesquisa. Da mesma forma que também tem que ser coerente com o tema num texto dissertativo, na pesquisa isso tem que ter muito mais cuidado. Você não pode utilizar autores de correntes de diferentes linhas de pesquisa daquela que está sendo utilizada na pesquisa acadêmica. A respeito da apresentação dos argumentos. Num texto dissertativo, você tem uma flexibilidade na apresentação. Então, você pode utilizar expressões como segundo fulano de tal, de acordo com os dados de tal lugar, posso citar como exemplo tal situação, tal acontecimento. Então, há uma liberdade. E você também não precisa comprovar exatamente de onde você tirou. Por exemplo, se você for citar uma notícia, você não tem que dizer exatamente o local em que ela foi publicada, a data de publicação, o repórter que fez a notícia, não há essa necessidade. Se você citar pelo menos a fonte, o jornal tal, já é o suficiente para validar a sua ideia. O mesmo para pesquisa, por exemplo, do IBGE. Você pode citar o ano que essa pesquisa foi publicada. Não precisa dar dados exatos de onde ela foi publicada, o endereço, o site, por exemplo. Num texto acadêmico, já existe um rigor maior. Quem estabelece a forma de apresentação dos argumentos, das referências, é a ABNT. Então, existem duas estratégias. Você apresentar de forma direta ou de forma indireta. A direta é quando você copia exatamente um trecho da referência, do livro, por exemplo. Então, você coloca entre aspas e também tem que dizer qual é o autor de onde você tirou essa referência. Mas você não diz o nome completo, só o sobrenome. E também você precisa indicar qual é o ano da publicação. Então, diferente do texto dissertativo, aqui é obrigatório você falar, olha, eu tirei do livro tal. Então, se você coloca só o ano entre parênteses,
Ali nas referências já é o suficiente, porque a pessoa vai buscar essa referência lá no final do texto acadêmico. Ou seja, é obrigatório saber e apresentar a referência de forma completa lá no final do texto, ou em alguns momentos em nota de rodapé, mas isso são detalhes de formatação. Então, além de ser uma referência válida, ela precisa ser apresentada de forma completa para que o leitor possa recuperar, possa pesquisar se ele acaso tem alguma dúvida ou se ele queira ampliar a pesquisa. Então, já que tem essa diferença na apresentação, aqui é um detalhe, é uma situação bem importante a se considerar. Em alguns textos dissertativos, as pessoas colocam a citação, então, por exemplo, segundo Mariana Marins, e coloca lá entre parênteses 2020. Não tem o porquê colocar esse ano se dentro do texto dissertativo não tem como o leitor recuperar essa referência. Então não há essa necessidade. Além de que essa estratégia de apresentação de argumento, ela é típica do texto científico, que é um outro gênero, é uma outra estruturação. Então você não pode misturar estratégias de textos de gêneros diferentes em um único, porque senão você vai perder pontos numa situação avaliativa e também você vai descaracterizar o gênero que você está construindo. E aí, essas dicas te ajudaram? Se sim, curte aqui, marca os seus amigos que também têm dúvida, compartilhe para que eles também aprendam qual a melhor maneira de apresentar os argumentos na dissertação e no texto científico. Até o próximo vídeo. Tchau!